Hoje vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas estão equivocadas. Este é um canal evangélico, eu sou a pastora Rúbia Betânia e não vou falar nada aqui sobre esse tema que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. E o assunto é uma pergunta. Você tem certeza que você aceitou a Jesus? Evangelizando, eu já me deparei com pessoas que já disseram o seguinte: mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas eu já aceitei Jesus na minha vida. Não, mas eu acredito em Deus. Outras que vão para a igreja, congregam, mas nunca fizeram sua confissão de fé. Outras que já fizeram sua confissão de fé, mas fazem tudo errado. O ato de aceitar a Jesus leva em conta que também estamos aceitando Deus Pai e o Espírito Santo. Há uma grande diferença entre aceitar a Jesus e ter as atitudes diferenciadas daquele que realmente aceitou a Jesus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão na igreja, dizem que aceitaram a Jesus, mas as atitudes delas não correspondem com o verdadeiro evangelho de Cristo. O aceitar a Jesus, que nós evangélicos tanto falamos, vai muito além do que apenas dizer sim, eu aceito Jesus. Porque isso se refere a uma mudança que acontece dentro da gente a partir do momento que a gente quer mudar e mudar para melhor. Por exemplo, se a pessoa que aceita Jesus era acostumada a pegar o que não era seu, essa atitude vai ter que ser totalmente mudada. Porque Jesus ensina que isso é errado. Se ela tem vícios, se prostitui, é invejosa, caluniadora, contendeira, se é alcoólatra, enfim, todas essas atitudes, todas essas ações são ações ruins, são atitudes ruins que ela, a partir do momento que ela diz que aceita Jesus, ela vai ter que tirar da vida dela com o auxílio da vida espiritual agora com Cristo. Porque se ela continuar com essas atitudes erradas, essa pessoa estará sendo hipócrita, ou seja, ela estará escandalizando o Evangelho de Cristo e desonrando o nome de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, no plano espiritual está tendo um grande significado. Estamos mortos para o mundo e vivendo para Deus. Porque a partir do momento que eu me decido por ter Jesus como o Senhor da minha vida, eu passo a fazer a vontade de Deus, nem que eu tenha que renunciar muitas coisas que eu achava interessante, que eram boas para mim. Quando nós evangélicos perguntamos para alguém se aquela pessoa quer aceitar a Jesus, estamos oferecendo a ela uma escolha de mudança de vida. E claro que ela não é obrigada a aceitar. Mas o nosso dever como cristãos, como evangélicos, como conhecedores da palavra de Deus e sabendo como é a vida eterna sem Cristo, estamos cumprindo o nosso dever de evangelizar a todas as pessoas. Por quê? Porque isso é bíblico. Certa vez, Jesus falou que nós devemos ir em todos os lugares para pregar o evangelho, falar do seu amor, falar da sua morte na cruz do Calvário, o que significou a morte de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz, a sua ressurreição. E quem o aceitar e for batizado, a Bíblia diz, e o próprio Cristo fala, que será salvo. E quem não aceitar, a Bíblia também fala, que já está condenado. Romanos capítulo 10, versículo 9, nos ensina isso, que diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, a gente tem que falar, pronunciar as palavras. Sim, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Sim, eu aceito Jesus no meu coração. E um outro detalhe também muito importante que muitas pessoas estão equivocadas é que quando nós não aceitamos a Jesus, nós também não seremos e não poderemos ser considerados filhos de Deus. E isso está na Bíblia. João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que acontece quando alguém aceita a Jesus? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículo
7, está escrito assim: da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrepender-se. Ou seja, o céu se alegra quando pelo menos uma pessoa aceita Jesus verdadeiramente no seu coração, confessando com seus próprios lábios que a partir daquele momento Jesus é o Senhor da sua vida. O céu se alegra, há uma festa no céu. E por que é tão importante assim aceitar a Jesus? No plano espiritual, que a gente não consegue ver com esses nossos olhos carnais, existe uma guerra constante 24 horas entre Deus e Satanás pela posse das nossas almas. A nossa alma, ela é eterna e ela é criação de Deus. E é do interesse de Deus que nós possamos nos decidir morar com Ele no céu um dia. Mas só recebe essa autorização que nós chamamos de salvação quem aceita o Filho de Deus, quem aceita Jesus verdadeiramente. Porque Jesus é o mediador entre Deus o Pai e nós aqui na terra. E isso também está escrito na Bíblia Sagrada, tá? Em primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós. Então, não espere ser uma pessoa correta para você aceitar a Jesus, porque Ele te dá a chance de aceitá-lo do jeito que você estiver, para só então, a partir deste momento, Ele começar a fazer um processo de transformação na sua vida, porque sozinhos a gente não tem forças. E depois da gente ter aceitado a Jesus, a gente precisa se achegar, se aproximar de pessoas que também tenham essa mesma fé, que tenham essa mesma crença, para que nós possamos estar muito bem cuidados, orientados com relação à nossa nova vida com Cristo. Aceitar a Jesus é o mesmo que virar crente? Eu já ouvi essa pergunta uma vez. Então a minha resposta é não. Por quê? Porque crente todo mundo é em alguma coisa. Porque ser crente é acreditar em algo, em alguém. Mas quando se trata de Deus, de Jesus, esse aceitar a Cristo toma uma forma mais centrada, mais fiel. Porque você está se referindo à vida espiritual, à tua vida espiritual. Qual é o destino que você escolhe para a sua alma? Aceitar a Jesus significa mudar de religião? Eu também já ouvi essa pergunta. E a minha resposta é: Jesus não é uma religião. Porque todos os ensinamentos de Jesus são racionais. Ou seja, seguir a Jesus é fazer as coisas certas, porque você está sabendo o que você está fazendo. É ter consciência das coisas, é ter consciência das próprias atitudes diante da sociedade, diante de Deus, o que é totalmente o oposto de religião. Porque quando a pessoa é muito religiosa, ela nem procura os motivos pelo qual ela está fazendo isso ou aquilo. Ou seja, a preocupação dessas pessoas religiosas, não é agradar a Deus, é agradar o seu líder, que muitas das vezes coloca regras tão pesadas que nem eles mesmos conseguem seguir. Aceitando a Jesus, eu preciso pertencer a algum grupo em específico? Olha, esse grupo em específico se chama igreja. A igreja de Jesus simboliza o corpo de Cristo e ao mesmo tempo representa a noiva de Jesus aqui na terra, que são compostas por aquelas pessoas que têm aceitado Jesus no seu coração. Então, já que eu e você somos igreja,
Precisamos estar unidos em Cristo em um mesmo local que nós chamamos de templo, para que neste templo a gente possa entrar, cultuar, adorar a Deus, fazer as nossas orações, ouvir pessoas falarem sobre Ele e assim a nossa fé ser cada vez mais fortalecida. E quando nós estamos sozinhos, quando nós não podemos, por algum motivo, estarmos o tempo todo dentro de um templo juntamente com a igreja de Deus, não quer dizer que a gente deixou de ser igreja. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Ou seja, o nosso corpo é a casa de Deus. Aonde nós estivermos, desde que nós possamos dar testemunho de vida e de transformação que Jesus tem feito em nós, nós vamos continuar sendo igreja. É por isso que nós dizemos que Jesus mora no nosso coração, que é Ele quem governa a nossa mente, nos orientando para sermos exemplo para pessoas que ainda não o aceitaram no seu coração. Existem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja? E a minha resposta é sim, existe. Certa vez, uma senhora que morou próximo de mim, ela congregava numa certa denominação que não era minha, mas eu sempre ia lá e aquela senhora começou a frequentar aquela denominação e gostou tanto que ficou congregando lá. Até participar do ato da Santa Ceia, ela participava. Porém, ela nunca tinha feito a sua confissão de fé. Cheguei a conhecer também uma outra senhora que também frequentava a igreja, chegou até a casar com um pastor. Fazia todos os serviços como esposa de pastor, mas que nunca tinha aceitado a Jesus. Então, para que esses equívocos não ocorram, é necessário que os que estão na igreja possam ter a responsabilidade de ensinar os outros que estão chegando. Procurar verificar se aquela pessoa realmente já aceitou a Jesus. E se isso não foi feito, providenciar para que ela faça a sua própria confissão de fé. Crianças que são inocentes precisam aceitar a Jesus? Quando ainda é muito pequena e não tem ainda consciência do que está fazendo, a consciência das coisas, realmente não precisa, porque a Bíblia já me declara que delas já é o reino dos céus. Mas quando já são conscientes do bem e do mal, do certo e do errado, precisam sim ser ensinadas sobre Jesus para que possam aceitá-lo no seu coração. Então, se você ainda não fez a sua confissão de fé, ainda não se decidiu por aceitar a Jesus, você pode fazê-lo agora. Você pode falar aí mesmo aonde você está me assistindo. Você pode dizer: Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu te aceito como Senhor da minha vida. Eu te aceito como Senhor da minha alma. Jesus, a partir de agora, eu quero ter uma nova história contigo. Eu te autorizo a fazer o roteiro da minha existência. Eu quero que haja festa no céu, porque a partir de agora eu estou te aceitando como Senhor da minha vida, para que eu possa ser filho ou filha de Deus. Eu quero pertencer à igreja.